Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Porque também, diz Paulo, o corpo não é um só membro, mas muitos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Senhor, eis tua palavra, me inspira, me usa, fala o que tu queres. Estou à tua disposição, Senhor, para ser mensageiro da palavra, transmitente da palavra, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Amém, Senhor. Pode sentar, queridos. Glória a Jesus. Deus tem me acordado, Deus tem me impulsionado a fazer pregações referentes à igreja. A igreja de Jesus do século 21 está saindo da verdade. Está se deixando levar por premissas equivocadas e erradas. Por exemplo, tem uma afirmação, já preguei sobre isso, mas será outra pregação, noutro texto bíblico. Muita gente tem dito, eu sou igreja, sozinho. Mentira, não é igreja não. Paulo é bem claro aqui, ele diz que vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Versículo 27 do capítulo 12. Então nós somos membros do corpo. Uma vez que Paulo, apóstolo, usa a igreja como figura de corpo humano, nós aprendemos que o corpo humano possui muitos membros. Muitos. Mas um membro só não representa o corpo, e não é o corpo. Você imagine o olho, o ouvido, ou o nariz, ou a boca, sem estar no corpo. Não é nada, está morto. Não funciona. Então Paulo diz aqui no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Está claro aqui, está definido aqui, que o corpo não é um membro só, mas os membros unidos no corpo, aí sim, forma a igreja. E Deus tem me alertado. Muita gente diz outra coisa totalmente enganosa: Cristo sim, igreja não. Igreja não salva, mas Cristo salva. É verdade. Quem salva é Cristo. Mas quando Cristo salva, Ele nos coloca na igreja. Está claro isso no versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Olha bem, está claro aqui. Quando nós somos salvos pela palavra, Deus nos coloca no Espírito Santo. Então, formando um só corpo. Você poderia dizer, mas existem tantas igrejas, como um só corpo? Quem criou várias igrejas foram os homens. Deus criou uma igreja. E dentre as igrejas evangélicas, uma boa parte de todo esse povo pertence a Cristo. Entenderam? Porque fomos colocados num só corpo, num só espírito. Não existe muitos espíritos e nem muitos corpos. Existe um Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e um só corpo de Cristo, a igreja. Aleluia. Então, a igreja de Cristo obedece à palavra de Deus, os ensinos apostólicos que estão na Bíblia. Um só Senhor, uma só fé, um só Pai de todos e sobre todos. Só Cristo salva. Olha, tudo é um. Tudo é um. Um só Senhor, um só Salvador,
um só Pai de todos, um só Espírito e um só corpo. Como que eu tenho que saber se eu estou no corpo de Cristo, que é a igreja, formada desde os apóstolos até os dias de hoje? Se eu tenho paz no meu coração, se o Espírito Santo dentro de mim dá testemunho que eu nasci de novo. Veja bem, Romanos capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Romanos 8, verso 16. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo ora como convém, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo clama ao Pai com gemidos inexprimíveis. E Deus recebe a oração que o Espírito de Deus opera através de nós. Aleluia. Aí nós podemos dizer: Abba, Pai, Pai querido, Pai do meu coração. Você pode estar passando a dificuldade que for, financeira, familiar, doença, dificuldades, mas se você nasceu em Cristo, você vai vencer tudo isso. Aleluia. Porque Deus é o que te fortalece, porque Jesus é o que te sustenta, porque Jesus é o que te salva, Jesus é o que te cura, Jesus é o que te liberta, Jesus é que te batiza com o Espírito Santo, e quem é guiado pelo Espírito de Deus é de Deus. Aleluia. Quem não ama a Deus, a quem não vê, não pode amar a Deus. Porque se não ama o seu irmão que vê, como pode amar a Deus quem não vê? Se eu não amo a igreja, se eu não amo meus irmãos, eu não amo a Deus. A correspondência é imediata. Se eu não perdoo os que me machucaram, Deus não perdoa. Se eu julgar alguém, Deus me julga, e assim por diante. Tudo está interligado, tudo está unido. Está entendendo? Deus te deu dons de ministério, Deus te deu dons do Espírito Santo para você ser uma bênção para a igreja. Está compreendendo? Os dons não é para você se sentir importante, é para você usar na igreja, irmão. Aleluia. Se Deus te deu o dom de oração, é para você orar pelos irmãos. Se Deus deu o dom de sabedoria, é para você usar com os irmãos. Se Deus te deu o dom de cura, é para você usar com os irmãos. É para você fazer o bem. Aleluia. Os dons do Espírito Santo são dados para o benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. Aleluia. Então Deus tem me alertado: exorta o meu povo, exorta a minha igreja, porque depois, se encontrar no inferno, o sangue do povo não vai cair sobre mim, a culpa não vai cair sobre mim, porque eu estou exortando, eu estou falando, estou pregando, estou anunciando. Quem ama a Cristo deve amar a igreja. Quem tem Cristo tem que estar na igreja. Quem ama o boteco está no boteco. Quem ama a bagunça está por aí nos inferninhos. Quem ama a bebedeira está aí bebendo, enchendo a cara. Mas quem ama a Cristo tem que seguir Jesus. Aleluia. Estar na igreja de Jesus e ser bênção de Jesus para os demais. Ser bênção para os demais. Como você pode dizer: estou morrendo de fome, mas não vou comer? Hein? Quem tem fome de Deus vem na igreja de Deus, onde o pão da vida é servido. A palavra de Deus é o pão da vida, que alimenta a alma faminta, que dirige o servo de Deus, que alimenta o servo, que fortalece o servo. Experimenta ficar uma semana sem comer nada, só bebendo água, para você ver o que acontece. Você começa a cair, começa a desmaiar, muitas vezes morre por inanição. Sabia disso? Começa a deixar Cristo e você vai ver que seu espírito vai morrer, porque Jesus vai se retirar. Ele diz a uma das igrejas lá de Sardes, ele diz: confirma os da igreja, porque os demais já morreram. A coisa mais dura é morrer,
morrer quanto à fé, é deixar a fé, é abandonar Jesus. Mas eu não abandonei Jesus. Ah não, você abandonou a igreja, você abandonou Jesus. Você ama a igreja, você ama Jesus. Ele disse para Paulo: por que tu me persegues? E Saulo na hora não entendeu. Mas quem é, Senhor, que eu te persigo, hein? Quem? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na hora ele entendeu: eu estou perseguindo os crentes. Se eu estou perseguindo os crentes, eu estou perseguindo Jesus. Olha a identidade de Jesus com a igreja, hein? Naquele dia, Jesus vai conhecer os que estão no corpo. Os que estão fora do corpo, que é a igreja, ele vai dizer: não vos conheço. Aí o cara vai dizer para Jesus: mas eu profetizei no teu nome, em teu nome eu curei, no teu nome eu expeli demônios. Mas Jesus vai dizer: aparta-te de mim, não te conheço, vocês que praticam a iniquidade. Porque a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. João 6, 28, 29. Se a obra de Deus é essa e é crer em Jesus para ser salvo, então tem que obedecer Jesus. E Jesus, quando seguiu com os discípulos sempre estavam juntos, sempre tinham comunhão, sempre oravam juntos, sempre partiam o pão junto. Onde está isso na Bíblia? Atos 2, verso 42. E todos os dias estavam juntos, partindo o pão, nas orações, na comunhão. Eles estavam juntos porque eles criam em Jesus, porque eles tinham comunhão com Jesus e entre si. Aleluia! Você já viu que o alcoólatra tem comunhão entre eles? Você já viu? Quando abre o boteco, os mesmos estão lá. Será que eu estou enganado? Ou quando eu desço por aí na rua e olho um amigo e outro e vejo aquela mesinha formada e uma comunhão entre eles, será que eu estou enganado? Será que eu me enganei aqui? Eles têm comunhão entre eles no copinho, para isso eles têm tempo, mas para virem à igreja é lógico que eles não têm tempo. Eles não são de Cristo, eles não querem Jesus, eles preferem o pecado, preferem a vontade da carne, eles preferem o mundo. Mas se você prefere Jesus, eu prefiro Jesus. Quem prefere Jesus aqui? Quem prefere Jesus? Ah, glória a Deus, que bom. Então permaneça na igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus e Jesus formam um só. Quem me persegue, Jesus diz, está perseguindo a igreja. Quem ama a igreja está me amando. Quando vocês disserem também naquele dia, Jesus vai dizer: eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me cobriste. Eu estava preso e me visitastes. Então dirão para o mestre, para o Senhor: quando foi que aconteceu isso? Jesus disse: quando você socorreu um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Feliz é aquele que se condói, que ama o seu irmão, e que se vê o seu irmão passando fome, socorre, e que se vê o seu irmão passando sede, socorre, e que se vê o seu irmão sem roupa, socorre, e se vê o seu irmão desesperado, socorre, e socorre com oração, e socorre com conselho, e socorre com visita. Por quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! É o ensino da Bíblia. Mas os religiosos não. Os religiosos batiam no peito: eu não quero saber com aquela pessoa, não. A religião não salva, quem salva é Cristo. Mas Cristo coloca o salvo na igreja, que é diferente de religião. A igreja é o corpo de Cristo Jesus, aleluia. E nós somos seus membros em particular. Veja só em Efésios capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios. Paulo diz em versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos,
Ele mesmo quem? Quem é ele, esse ele aqui? Quem é esse ele que deu uns para apóstolos? Quem é? Nossa, irmão, vocês estão anêmicos na fé, hein? Jesus, lógico, olha aí, glória a Deus. Jesus deu uns para apóstolos, Jesus deu outros para profeta, Jesus deu outros para evangelistas, Jesus deu outros para pastores e doutores. Efésios 4:11, tendo em vista o quê? Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é? Quem é o corpo de Cristo? Hã? Igreja, isso. O corpo de Cristo é a igreja. E a igreja somos os membros que cremos em Jesus. A igreja não é clube social. Tem gente que fala, pô, estou contente pra caramba nesse outro lugar que eu fui. Lá tem muita atividade, tanta atividade. Tem até um pastor que faz piada e eu dou tanta risada. Ah, é? Eu prefiro entrar chorando no céu do que ir dando risada para o inferno. Certo? Eu prefiro ir chorando para o céu do que ir dando risada para o inferno. Tem tantos que ficam estimulando a autoestima, contando piadas, fazendo gracejos. Esse eu gosto. Mas aquele lá de cima da Batista Manancial é muito duro. Esse eu não gosto. Mas acontece que o evangelho é como o sal. Você está com uma ferida na perna ou no braço, você coloca açúcar ou sal? Açúcar ou sal? Ô gente, sai Satanás desse lugar. Você está roubando a palavra, vai embora, em nome de Jesus. Acorda, irmãos, pelo amor de Deus. Você fez, quando a gente ralava a perna jogando bola na rua, a mãe colocava açúcar ou sal no lugar? Açúcar? Hã? Açúcar é para cicatrizar, mas o que ela punha para curar? Salmoura, irmãos. Ele punha sal. Ai, misericórdia. Ai, 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 ai. Tá de arrepiar o cabelo. Tá, Senhor, tem misericórdia. Jesus diz: vós sois o açúcar do mundo e as trevas do mundo. É isso que ele fala? Não, vamos agora apelar forte. Jesus disse: vós sois o açúcar da terra e as trevas. É isso que ele falou? O que ele falou? Hã? Irmãos, não fica apavorado que eu dou os gritos. Não estou bravo com ninguém, não. Estou bravo com outra pessoa que é espiritual, que está aqui atrapalhando e vive atrapalhando a tua fé. Demônios e o diabo. É ele que quer que você vá com ele, mas nós queremos que você vá com Jesus. Aleluia. Para a glória, aleluia. Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, alguém sabe o que é insípido aqui? Sem poder, sem sabor, não serve para mais nada. O que você faz com esse sal? Joga fora. Tem muito crente que vai ser jogado fora. É tão insípido que não presta para nada. Mas se você prega, se você repreende, se você aconselha, se você ora, se você busca a Deus por causa da tua casa, da tua família e da tua vida, você é sal. Aleluia. Ou não? Ou estou enganado? Está certo, carnal? Isso. Lógico que estou certo. Deus não gosta de crente frouxo, tímido, medroso, covarde. Os bruxos, feiticeiros, espíritas, idólatras são corajosos. Nós somos filhos do rei. Nós temos que ser guerreiros de Deus para levar as vidas para o céu, irmãos. Nós temos que levar para o céu, irmãos. Está cheio de pregador assim, que cobra fortuna para ir nas igrejas,
para entreter as igrejas. Ah, ele é engraçado. Ah, ele faz cada piada. Você vê Jesus fazendo piada? Você vê algum dos apóstolos fazendo piada? Você vê? Olha na Bíblia, não vai ver. Você vai ver: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento e fé para entrar no reino de Deus. Mudança de vida, de atitude, de conduta para entrar no reino de Deus. Hoje, a igreja de Jesus está açúcar puro. Ah, eu não vou, hoje vai chover, eu vou derreter no meio do caminho. Quando eu chegar lá, eu não existo mais. Eu derreti. Meu Deus do céu. É tremendo, irmãos. Ah, hoje eu não vou porque hoje eu quero assistir um programa na televisão, quero deitar no meu sofá. Você pode deitar no seu sofá, mas não na hora do culto. Na hora do culto, vem para a igreja. Vem buscar Deus, vem ouvir a palavra de Deus, vem dar um tempo para Deus, para a igreja ser usada por Deus, o pregador, para você edificar na fé, aleluia. Irmãos, é isso aí, glória a Deus. Igreja é o corpo de Cristo. Aí Paulo está dizendo que ele deu uns para apóstolos. Quem foram os apóstolos? 12. Ah, mas entrou Saulo, então é 13. Não, Judas nunca foi apóstolo. Judas traiu Jesus. Aí Deus colocou Saulo, que é Paulo, no lugar dele. Veja bem. E Matias foi um erro da igreja, porque o escolhido era Paulo. Por que são 12 só? Porque está escrito em Apocalipse. São 12 fundamentos. O fundamento dos apóstolos, dos profetas, os quais os evangelistas, pastores e mestres seguem, aleluia. Hoje nós temos pastores, evangelistas e mestres, e os diáconos, Atos 6, é isso. Na palavra é isso que nós temos que ouvir, é isso que nós temos que seguir, aleluia. Mas eu não vou mais, sabe por quê? O pastor é cheio de defeito, o evangelista nem se fale, e os diáconos, que droga os diáconos, beleza, tá? A Bíblia diz: olha mesmo para o defeito do teu irmão e julga ele. É isso que ela fala? Você está certinho de julgar, é isso que a Bíblia fala? Não julgueis, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Onde está isso? Mateus 7, verso 1. Mas a Bíblia diz: olha mesmo para a vida deles. É isso que a Bíblia fala? Não, a Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Vê se tem defeito em Jesus. Tem? Lógico que não. Tem ou não tem? Você tem certeza? Tem certeza que não tem defeito em Jesus? Não? E por que então ele morreu? Isso, ele morreu pelos imperfeitos para nos tornar perfeitos. Ele perfeito morreu por nós, imperfeitos, para nos perdoar e nos tornar perfeitos. Vamos seguir esse caminho? Mas está difícil demais seguir Jesus. Depois que eu comecei a servir Jesus, só aparece problema na minha vida. Interessante. Vamos ver o que a Bíblia fala? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós? E vós? Será que vence desse jeito? E vós vencereis também, aleluia. Não é assim? É ou não é? Tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Jesus também diz: vem me seguir, vai ser tudo maravilha para você agora. Ele diz: aquele que quiser vir após mim. Olha o que ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Aí aparece algum super inteligente que bota uma cruz de madeira e sai para a estrada. Estão certo eles? É isso que Jesus falou?
uma cruz de madeira. É isso que Jesus falou? Isso é sacrifício de tolo, não vale para nada. Jesus falou que você tem que suportar você mesmo, você mesma. A nossa carne é terrível, nós lutamos contra nós. Eu quero fazer o bem, e quando eu vejo, eu faço o mal que eu não quero. Onde está isso na Bíblia? Romanos 7. Romanos 7, Paulo diz: eu quero fazer o bem, quando eu vejo, eu fiz o mal que eu não queria fazer. Então, coitado de mim, onde eu vou parar? Mas ele diz: mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, que me deu a vida eterna. Aleluia, de graça. Jesus deu a vida de graça, para quem crê nele. Porém eu tenho que suportar a minha carne, até morrer, ou até ser arrebatado. Ser o quê? Vocês acham que não almoçaram hoje, né? Não almoçou? Não? Ou será que comeu um pratão bem grande de macarronada, carne, ainda uma sobremesa? Foi isso que vocês comeram? E por que vocês estão tão fracos assim? Vocês estão com medo? Quem tem medo não é perfeito em? Quem tem medo não é perfeito em? Isso! Quem tem medo não é perfeito em amor. E os tímidos não entrarão no reino de Deus. Tímido, olha aí, tímido. Tímido tenho medo. Eu tenho medo de errar, então eu não vou falar nada. É errando que se acerta. É perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, é obedecendo é que Deus abençoa. Aleluia! Olha só, é preciso errar para acertar. Ninguém vai condenar quem tenta e erra, porque aqui não é uma competição, mas é homens e mulheres de Deus servindo o Deus vivo. Aleluia! Os irmãos vão dizer assim: nossa, esse pastor está muito nervoso. Não estou nervoso, de jeito nenhum. Só que aquele que está aqui dentro está bravo. Aleluia! Ele está bravo. Ele quer uma igreja viva e não uma igreja morta. Ele quer crente de verdade e não crente de mentira. Nossa, pastor. Mas irmãos, a fé entra por... ou ela entra aqui e sai aqui? Ou será que tem alguma coisa no meio entre os dois ouvidos? Tem um cérebro no meio? Tem? Tem ou não tem? Tem. Então ela entra e deve ficar lá dentro. Espera um pouquinho. Deus está falando comigo. Só que a minha carne está ficando revoltada com esse homem. Não quero mais ver ele na frente. Aí é carne. E quem se inclina para a carne está condenado. Romanos 8. Quem se inclina para o Espírito é salvo. Aleluia. Está na palavra. Quem está em Cristo, não há condenação para ele. Quem está em Adão, já está condenado. Olha só, não é que vai ser condenado. O mundo já está condenado, irmãos. O mundo já vai indo para o inferno, irmãos. Então a gente lança a rede para pegar o quê? Quem está no mundo para vir para Deus. Você se lembra da grande arca que Noé fez? Quem lembra desse texto bíblico? Levanta a mão para mim ver. Quem lembra do texto de Noé? Muito bem. O Noé pregou. Puxa, naquele tempo viviam muito mais de 120 anos. Viviam 1000 anos quase. Ele trabalhou 100 anos numa arca. E aquele sol lascado, todo mundo dava risada dele. E ele dizia: arrepende, vem comigo para a arca, Deus vai mandar o dilúvio, todo mundo vai morrer, por favor, entrem comigo. Os animais ouviram Deus. Você sabia que os animais ouviram Deus? Hein? Então veio girafa, veio tigre, veio leão, veio onça, veio porco, veio cachorro, veio onça, veio cobra, veio de tudo naquela arca. Ele lotou aquela arca de bicho. E só entraram 8 pessoas na arca.
Só Noé, a mulher, os filhos dele e genro, etc. entraram, só esses. E todo mundo dando risada lá fora, né? De repente Deus fechou de fora a porta da arca. Bah! E mandou o dilúvio e morreu todos. Menos Noé, a família dele e os que entraram na arca. Você sabia que essa arca é a igreja? Oh, glória, serimi santo, glória. Deus está construindo uma arca faz 2000 anos, sei, mai, tu e manda. Deus está construindo uma arca há 2000 anos, serei, tu e manda. Eu edificarei a minha igreja e as chaves do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, oriaçuri cantai. Então Deus está dizendo, vem para a arca, vem para a arca. E Ele está usando eu e todos os que pregam a sua palavra, dizendo, vem para a arca, porque vai chover fogo do céu agora, não vai chover água, vai chover fogo. Pedro fala, os elementos ardentes se desfarão. Vai chover fogo, vem para a arca, entra na arca. Muitos estão obedecendo, graças a Deus. Você está obedecendo? Quem está obedecendo, ergue a mão aqui agora, ergue a mão com fé. Você entrou na arca, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, então o fogo não vai te queimar. Aleluia, você está compreendendo isso agora? Está entendendo? Só que o momento de fechar a porta da arca, a porta da igreja está chegando. E depois que fechar e nós formos arrebatados, 1 aos Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 aos Coríntios 15, 50 e 52, seremos tirados daqui, porque Deus tirou a arca, Ramanaia, para o céu, até as nuvens. O que vai acontecer com os que ficarem? Ficarão no governo do anticristo, e vai chover fogo. Compreendeu bem o que eu disse? Bem o que eu preguei? Amados, eu teria material no meu coração para continuar falando, mas o relógio não para. Então, para respeitar horários, que é necessário, porque hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, e muitos daqui que não são aposentados precisam trabalhar, precisam levantar cedo. Então, em respeito a tudo isso, é que a gente não pode extrapolar, porque eu me lembro quando eu era jovem, começava um culto e não tinha horário para acabar. Muitas vezes era 10, 11 horas da noite e a gente estava lá pregando e falando, mas precisamos ter ordem e decência, segundo a palavra de Deus em 1 Coríntios 14, ordem e decência. Por isto, eu preciso parar de pregar. Eu pontuo novamente o seguinte: não fique bravo comigo, homem. Fique bravo com os espíritos malignos, com o diabo e os demônios, que são espirituais e que estão enganando a tua vida. E nós estamos nos esforçando para pregar a verdade pura, que é a palavra de Deus, para que todos vocês subam no dia do arrebatamento. Quando a arca for tirada, nós vamos subir com Jesus, aleluia, até as nuvens, e vão dizer, cadê eles? Cadê eles? Sumiram. Aí vai vir fogo do céu, irmãos, que está reservado para o período chamado Grande Tribulação de Apocalipse. Essas são as palavras que Deus deu para mim nessa noite. Aleluia, Pai, glória a Deus.